Boa noite, eu sou a Rafaela Tavares Tonella, eu sou aluna da graduação em dança da Unicamp e hoje eu vim apresentar um relato de experiência referente ao projeto de iniciação científica, criatividade, singularidade e autonomia no contexto escolar, considerações a partir de uma prática de dança do método bailarino pesquisador intérprete BPI, com adolescentes de FEFS Campinas. Este projeto ocorreu no ano de 2020 e foi financiado pelo Programa de Iniciação Científica do Instituto Federal de São Paulo, PIB-FISP. Ele ocorreu sob a orientação da professora doutora Mariana Floriano. Este relato tem a finalidade de observar o exercício da criatividade, da singularidade e da autonomia, tendo a dança como linguagem artística. Até o início do projeto, os meus contatos com a dança eles foram restritos aos espaços das academias e das escolas. E apesar de terem sido experiências distintas, elas tiveram um fator em comum. O exercício da criatividade para compor as coreografias ficava sempre a cargo do coreógrafo ou do professor. Em geral, as coreografias diziam respeito à técnica utilizada pelo coreógrafo, suas experiências, ou que ele ou ela sentia ao longo da música, ou que ele ou ela entendiam como mais adequado para a sequência de movimento. Com a oportunidade da submissão de um projeto orientado pela professora Mariana, eu me interessei em investigar a criatividade e o processo de criação, buscando entender como se daria esse processo e como seria se ele partisse do bailarino. Eu me dispus a colocar meu corpo em processo e investigar a criatividade, tendo como mote como a criatividade, a singularidade e a autonomia se manifestam na pesquisa em dança, e como propor um processo criativo que coloque o bailarino enquanto autor da obra. A prática de dança e o processo criativo deste método é embasado no método bailarino pensador-intérprete, BPI. Este método foi sistematizado por Graziela Rodrigues, professora titular do Instituto de Arte da Unicamp, e desde a década de 80 ele vem sendo disseminado e desenvolvido através de inúmeras criações artísticas e produções acadêmicas. O BPI é um método de pesquisa e criação em dança que valoriza o desenvolvimento pessoal do sujeito ao mesmo tempo que desenvolve o potencial artístico do mesmo. Ele é sistematizado em eixos: o inventário do corpo, coabitar com a fonte e a estruturação da personagem, e em ferramentas: a técnica de dança, a técnica dos sentidos, pesquisa de campo, laboratórios dirigidos e registro, que garantem a manutenção do processo em percursos individualizados, ou seja, mesmo que o caminho seja diferente para cada um que o vivencia, o lugar onde se chega possui resultantes em comum, que são observáveis em todos os processos, dentre eles o sentimento de plenitude. O BPI possui uma vertente de trabalho que, como colocado por Graziela Rodrigues, tem como questão fundamental a não fragmentação do corpo. É um processo que valida a experiência da pessoa que o vivencia ao lidar com uma visão de corpo integrado, em seus aspectos físicos, mentais, libidinais, emocionais, sociais e culturais. Ele também legitima a pessoa em processo, pois, como a criadora do método diz, o bailarino não se encontra na condição de objeto, mas na condição de sujeito. No primeiro momento do projeto, a atividade ela seria desenvolvida dentro do ambiente escolar no próprio Instituto Federal de São Paulo, Campus Campinas, e seria voltada para um grupo de estudantes do ensino médio. Com o isolamento social no estado de São Paulo imposto pela pandemia do Covid-19, as atividades presenciais no Instituto Federal foram interrompidas e o calendário acadêmico ficou suspenso por 5 meses. A dispersão e a falta de contato com os estudantes do campo impossibilitaram a formação do grupo que participaria dessas atividades práticas. Portanto, o foco do projeto ele voltou-se exclusivamente para o desenvolvimento do meu processo. E ao longo do projeto, a gente realizou diversas atividades virtuais voltadas para prática e teoria, com foco nas ferramentas do BPI. De modo a contextualizar, esse relato segue uma síntese das ferramentas do BPI utilizadas ao longo do trabalho. A técnica de dança, ela traz uma forma de estruturar a anatomia do corpo, levando em conta simbologias nas manifestações populares brasileiras. Apresenta elementos de trabalho corporal que confluem para a mobilização do corpo com sentido, principalmente no que concerne ao tônus muscular, aos pulsos, impulsos e pontuações do corpo e ao alcance do dínamo. A técnica de dança é interligada aos sentidos, que no BPI são as imagens, movimentos, sensações e emoções do corpo. A técnica dos sentidos é a ferramenta que trabalha o fluxo que perpassa o processo criativo. Já os laboratórios dirigidos é o espaço para processar o fluxo dos sentidos, para dar vazão ao material criativo. O registro é a ferramenta que mapeia, relata e retrata os acontecimentos no corpo, de modo a contribuir para os momentos de síntese da prática. Inicio agora o relato das etapas e as atividades que compuseram o projeto. É importante esclarecer que essas etapas são sustentadas pelas ferramentas do BPI, e algumas são procedimentos usuais do método. O que se faz de novo nesse relato é o caminho percorrido por mim, ou seja, como o meu processo se fez com a condução da professora Mariana. A primeira etapa do trabalho corporal ocorreu por meio da participação em uma oficina de dança do Teatro Fábio Império, ministrada pela professora Mariana, que teve foco na apresentação dos aspectos da técnica de dança e dos sentidos.
Ao longo de todo o processo corporal dessa e das seguintes etapas, foi utilizada a ferramenta de registro, por meio da escrita de um diário, que teve como ação descrever os sentidos percebidos no final de cada exercício. Nessa primeira etapa, eu consegui entender que a qualidade do movimento proposto pelo método BPI partia de um lugar diferente em comparação com as outras abordagens de danças que eu conhecia antes do projeto. Eu percebi também em mim uma dificuldade em liberar os movimentos a partir das minhas sensações, das imagens, emoções e impulsos, sem necessariamente copiar os movimentos da professora. Além disso, eu não conseguia perceber que meu corpo produzia qualquer tipo de conteúdo. Era como se eu não tivesse nada a comunicar com o meu corpo, nada que fosse satisfatório dentro do método BPI. Nessas práticas, era comum meu corpo simplesmente parar no meio das atividades práticas e me vinha um sentimento de vergonha profunda. A segunda etapa, ela foi composta por práticas conduzidas também pela professora Mariana, ao menos 3 vezes na semana. Focou no estudo de como o BPI compreende e exercita os sentidos, o imaginário e as paisagens através da técnica dos sentidos. Nessa etapa foi utilizado diferentes materiais, como água, argila, terra, pedriscos e cascas de árvores, de modo a estimular a sensibilidade e o imaginário do meu corpo. A utilização desses materiais também é uma prática recorrente do método. Foi nesse momento do desenvolvimento do meu processo que eu passei a entender cada um dos fatores dentro dos sentidos, sendo eles o movimento, a paisagem, a sensação e a emoção, reconhecendo-os em mim e exercitando o imaginário a partir deles. Eu compreendi cada vez mais que a proposta de produção de conteúdo do BPI ela não partia do pensamento, mas sim das percepções dos sentidos e das imagens corporais. Era algo sempre que ficava registrado pela experiência do corpo. Entretanto, ainda era persistente a minha interpretação de que meu corpo não dizia nada, que não tinha conteúdo para expressar. Eu comecei a justificar isso sendo culpa da minha falta de habilidade para dança e a minha falta de criatividade e de imaginário. É importante colocar aqui que nessa etapa a professora conduziu leituras acerca da criatividade, dos sentidos e do imaginário. E mesmo compreendendo seus significados e a capacidade que temos de desenvolvê-los e de aprimorar, quando ia para a prática, o meu corpo ele revelava que ele não acreditava tanto nisso, apesar da teoria. Para mim, eu não tinha criatividade nem imaginário e eu estava longe de conseguir desenvolver algo dentro da dança. Era ainda mais recorrente nessa etapa a realização das atividades de forma fragmentada, parando no meio, desligando a câmera da videochamada ou me escondendo nos cantos do ambiente para sair do foco de visão, ainda por vergonha. A terceira etapa do trabalho, ela focou em momentos laboratoriais de modo a investigar cada vez mais os sentidos que me eram próprios. A professora conduziu, nesse momento, um tratamento nos escritos do diário, destacando palavras-chave e expressões ao longo de todo o texto, que foram reorganizadas entre si, indicando 27 enunciados. É importante frisar que esse trabalho nos escritos do diário é uma prática recorrente também no método BPI. O trabalho era iniciado com preparações técnicas e sensíveis, com a finalidade de deixar o corpo mais presente e disponível para o trabalho, com os sentidos, para em seguida entrar em laboratório de modo a descortinar cada vez mais os enunciados, em uma atitude de investigar os sentidos do corpo. Nessa etapa, iniciamos a delimitação do dojo, o que me colocou dentro do campo de captura da câmera. Entretanto, meu corpo buscou estratégias para se esconder da câmera, ficando de costas para ela. Mas mesmo com essas atitudes, a professora conseguiu ver mais meu corpo em atuação, aprofundando a direção e as orientações para o que acontecia no momento laboratorial. Isso proporcionou ainda um aprofundamento maior no meu processo corporal. A etapa laboratorial foi um importante momento de identificar de forma mais clara o caminho e a relação entre os trabalhos práticos realizados até então. Foi mais fácil focar no corpo e no fluxo dos sentidos que se mobilizavam no meu corpo. Como resultado importante, a gente conseguiu identificar mais aspectos da vergonha, principalmente em como ela se externalizava. Eu comecei a reconhecer que alguns conteúdos e movimentos do corpo eram mais propícios a ativar essa vergonha. Os novos registros do diário foram mapeados após essa terceira etapa e localizamos uma síntese que organizava os conteúdos em paisagens do corpo, essas areia, terra e campo aberto, ou seja, espaços onde se desenvolvem experiências de vida que instauram no corpo. A partir da localização dessas imagens, deu-se início à quarta e última atividade do projeto, com continuidade do trabalho laboratorial, para investigar cada vez mais os sentidos do corpo, juntamente com a procura de sonoridades, experimentações de objetos e vestimentas que estivessem conectados aos conteúdos. Meu corpo começou a revelar e a clarear ainda mais os conteúdos, indicando a instauração de corpos dentro do processo investigativo.
Entretanto, junto com essas descobertas, a vergonha também se fez presente e até me fez pedir novamente para desligar a câmera. Eu pude perceber que dessa vez a vergonha ela vinha dos conteúdos que meu corpo queria trazer, das imagens, das sensações e dos movimentos que ele estava despontando. Eu simplesmente segurava a liberação, censurando, não me permitindo dar forma aos conteúdos e liberar esses movimentos. Eu parava antes mesmo de me permitir realizá-los, assim como eu fazia no início do projeto, no qual eu já previa que não iria conseguir realizar as atividades, e parava. Dessa forma, com a finalização do trabalho e com a síntese de toda a experiência, eu reconheci essa tendência escondida por trás da vergonha, como se fosse um script ligado a um auto-julgamento, que antecipa, impede e censura, e que prejudica o meu desenvolvimento e do meu potencial criativo. Eu identifiquei que a vergonha e os fatores envolvidos nesse script interferem na forma como eu me comporto e me relaciono com o mundo, e, consequentemente, na minha tomada de decisões e na minha autonomia enquanto pessoa. Eu observei também que o estudo teórico sobre a criatividade ele só se fez por completo quando esse ganha o corpo, ou seja, quando eu reconheço no meu percurso até aqui que aquela convicção de que eu não possuo imaginário e criatividade e que qualquer produção que viesse a me embrenhar necessitaria passar pelo viés da racionalidade, ela foi sendo desmistificada. E isso foi fruto de muito trabalho, dedicação e, o mais importante, disposição para ampliar os meus referenciais e abertura para me permitir vivenciar a pesquisa corporal. Eu percebi também que isso exigiu tempo e respeito à singularidade do meu processo, algo que no BPI ele é garantido pelas ferramentas e pela relação entre a diretora e a intérprete. Eu reconheci também a importância da orientadora nesse processo, uma vez que no papel de diretora ela conduziu o trabalho a fim de desvelar comigo o que meu corpo expressava. O tempo alongado do meu processo também pôde ser respeitado, visto que o foco estava mais voltado ao ente do inventário do corpo do BPI e não a um produto final. Com esse respeito e também com assertividade, a diretora conduziu o processo para que este permanecesse consciente e sempre em desenvolvimento. O relato reflete agora sobre os desdobramentos do projeto de iniciação científica que foi desenvolvido ainda no curso técnico do Instituto Federal, dentro agora da graduação em dança na Unicamp, na qual eu ingressei neste ano de 2021. Eu começo então por dizer que sem ele eu não teria tomado a decisão de optar pelo curso de dança, uma vez que eu sempre duvidei da minha capacidade de atender às demandas desse curso. Depois do projeto, eu tinha consciência que eu não tinha que estar inteiramente pronta, mas que eu passaria ali por um curso que me ofereceria mais oportunidades para me trabalhar e me desenvolver enquanto profissional. Lógico que eu ainda tinha preocupações se eu travaria nas aulas e nas propostas ministradas pelos professores, se eu continuaria me privando da pesquisa corporal com receio de estarem errados ou sem sentido. Passados 3 meses do início do curso, eu observo que a vergonha ainda está aqui, mas que eu tô com uma maior atenção para ela e também no meu corpo, em um processo de autodescoberta, respeitando cada vez mais limites e o meu tempo para cada coisa. Mas sem deixar de ter também uma disponibilidade para pesquisa corporal, para experimentação e o reconhecimento dos meus movimentos. Eu percebo agora que a minha postura antes do projeto era a execução de movimento preocupada com a forma, se estava certo ou se estava errado. Depois da experiência, me vejo no curso pensando muito mais em assimilar o que está sendo passado, aprender, explorar, trabalhar e, em última instância, verificar se está satisfatório, se estou no caminho do desenvolvimento. Me pego ainda fechando a câmera nas aulas remotas, mas eu tenho consciência dessa escolha. Em alguns momentos eu uso esse fechar a câmera ao meu favor, de uma forma de me concentrar mais no que eu estou fazendo. É uma estratégia para esses momentos em que eu me pego mais preocupada com o exterior do que com a estética, do que com o interior e com o conteúdo. Eu concluo nesse relato que a experiência no método BPI por meio do projeto me proporcionou um desenvolvimento artístico e pessoal que reflete na minha postura profissional frente ao curso e à área da dança. Obrigada a todos.